Olá pessoas, como foi a semana? Espero que bem. No vídeo de hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre as histórias alternativas, na verdade, do rei Salomão. Lembra do vídeo que eu fiz com a introdução explicando que existem histórias alternativas? Pois bem, a gente vai falar mais um pouquinho do rei Salomão e também sobre magia e ocultismo. Antes de começar, uma breve recomendação. Se você não viu o vídeo anterior, é melhor assistir, que é para você não ficar meio que de fora do assunto, ficar sem saber do que se trata. E lembre-se, eu apenas conto as histórias. Na breve introdução do vídeo anterior, nós falamos do rei Salomão, e falamos também sobre a história dele, sobre o ponto de vista de outras culturas e outras crenças. E hoje, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o rei Salomão. Vamos entrar dentro de um conteúdo chamado O Testamento de Salomão. Esse Testamento de Salomão é um livro muito antigo, que não é todo mundo que conhece não, só que chega a ser um pouco sinistra e assustadora a história que ele conta nesse livro, pois ali ele deixa claro que ele usa de conhecimento e magia para dominar alguns demônios. E a nossa história começa da seguinte forma. O tal livro aí diz o seguinte: o rei Salomão havia dado início à construção do templo sagrado. E haviam, obviamente, várias pessoas trabalhando no templo. No entanto, havia um rapaz lá que era filho de um mestre de obras, um garoto no caso, que estava indo trabalhar e chamou um pouco a atenção do rei Salomão pelo fato que o rapaz estava um pouco magrinho. Bem, acontece que o rei Salomão chegou até ele e perguntou: pô, eu não te pago aí um salário em dobro? Igual estou pagando para todo mundo, o que está acontecendo com o teu salário? Por que você não tem... você vem para trabalhar, você parece que está meio franzido, cada vez mais fraco, desanimado. Mas enfim, aí o garoto olhou para o rei Salomão e disse para ele o seguinte. Ele disse: olha só, meu rei, acontece que toda vez que eu recebo meu pagamento, um demônio vem e põe a mão nele e leva ele embora. Bem, então o rei Salomão ficou encucado com aquilo. E obviamente ele foi procurar a instrução de Deus, a instrução divina, ele foi rezar, orar, e foi para tentar entender o que estava acontecendo com o garoto, para ver se dava um jeito, se solucionava aquilo. E eis que aconteceu o seguinte: durante a noite, em resposta às orações de Salomão, um arcanjo chamado Miguel chegou até ele e deu a ele um anel contendo um símbolo, que é esse símbolo que você vê aí. O tal símbolo aí é conhecido por hexagrama, mas ele também tem outros nomes. Algumas pessoas, por exemplo, conhecem ele como a Estrela de Davi, embora isso tenha sido dado a Salomão. Após receber as instruções do arcanjo, Salomão pegou o anel e deu na mão do garoto aí, do rapaz que trabalhava para ele, e disse o seguinte: quando o demônio vier, você vai pegar esse anel aí e vai lançar sobre ele. E foi exatamente o que ele fez. Na hora que o demônio veio roubar o salário dele, ele jogou o anel no demônio, e o demônio foi obrigado a se apresentar a Salomão. E eis que o demônio se apresentou, e ele e Salomão tiveram uma grande conversa, e o demônio se chamava Ornias. Um fato interessante de quando o demônio chegou até Salomão é que ele ficou com tanto medo, pois até então nenhum ser humano havia prendido ele, que ele chegou até a propor algumas coisas para Salomão, como por exemplo, entregar outros demônios a ele. Obviamente, Salomão deve ter dado aquela coçadinha de leve na barba e falado: não, peraí, então você vai ficar preso aqui sim, mas eu vou chamar e vai ter que me trazer outros demônios. E foi exatamente isso o que o demônio Ornias teve que fazer. E foi assim. Salomão fixou o selo e o anel no próprio Ornias, e Ornias foi até Beelzebu. E chegou lá e falou: olha, Salomão está te chamando lá. Aí o Beelzebu vai: mas quem é Salomão? E Salomão o quê? Aí o Ornias pegou o anel, lançou sobre o selo, no caso, lançou o selo do anel sobre Beelzebu, e Beelzebu começou a gritar de dor, a queimar, e Ornias repetiu: Salomão está te intimando. E obviamente ele foi obrigado a ir até a presença de Salomão. Chegando lá, esse Beelzebu, como ele é um demônio maior, ele foi interrogado por Salomão, e Salomão descobriu muitas coisas com ele. Ele descobriu, por exemplo, que existia demônios femininos, demônios masculinos, que existia toda a sorte de tipo de demônio espalhados pelo mundo, cada um com a sua especialidade. Obviamente que Salomão fez com que Beelzebu
trouxesse outros demônios e ele foi interrogando um a um. E durante o interrogatório ele também perguntava aos demônios se existia algo que lhe causasse dano, ou que poderia lhe machucar ou lhe espantar. Então eles acabaram tendo que dizer, por exemplo, alguns demônios tinham medo, no caso, de determinados anjos. Era um anjo determinado ou específico que dava conta de tal demônio. Bem, olha só que interessante. Pelo jeito, Salomão interrogou diversos demônios. E toda essa história começou porque um rapaz que ia trabalhar no templo teve seu salário roubado, consumido pelo demônio. Então, o que Salomão pensou? Já que existe tanto demônio assim, já que estão roubando o salário do moleque, eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr essa cambada de demônio para trabalhar na construção do templo e de grátis. E segundo o livro, foi justamente isso que aconteceu. Salomão obrigou os demônios, vários demônios, a trabalhar na construção do templo. Por exemplo, Ornias teve que cortar pedra, e outros aí teve que fazer um monte de coisa. Ele colocou até o Beelzebub para trabalhar. Enfim, sem preguiça e sem frescura, através do selo do conhecimento, ele colocava os demônios para trabalhar. Uma coisa interessante sobre o selo do conhecimento, como eu acabei de dizer, ele perguntava para o demônio, olha, qual anjo lhe aflige? Aí o demônio falava, é o anjo tal. Acontece que isso, a gente está olhando de uma maneira escrita ou de uma maneira verbal para tudo isso. Acontece que essa informação geralmente está relacionada a Salomão conhecer o sigilo ou o símbolo de um determinado anjo e de um determinado demônio. Ou seja, na linguagem comum é só um diálogo, mas espiritualmente olhando, pelo menos quem sustenta a ideia de alta magia, espiritualmente olhando para essa história, então Salomão aprendia ali com o próprio demônio, também com os próprios anjos, através do selo que ele recebeu, qual era o sigilo do demônio e qual era o sigilo que poderia eliminá-lo de uma vez por todas de sua existência espiritual, ou aqui na Terra, em qualquer lugar que seja. E com isso, a alta magia, se baseando em outros textos que supostamente teriam se baseado também nesses documentos do Testamento de Salomão, criou-se um ramo da magia chamado Goécia ou Goétia para alguns. Inclusive, esses símbolos que você vê aí, são símbolos de rituais de magia, onde são feitos por magos aí para evocar demônios e fazê-los trabalhar sob sua vontade. Aliás, se você notar bem, você vai ver que o símbolo de Salomão, e não apenas o símbolo que a gente já conhece aqui, que eu mostrei no começo do vídeo, mas vários símbolos que pertenceram a Salomão estão adaptados ali dentro de um círculo chamado Círculo Mágico. E nós vamos falar desse círculo e suas ferramentas nos próximos vídeos. Bem, em resumo, essa é a história de como Salomão teve os seus primeiros contatos com demônios. Depois, como eu disse, a gente vai falar de Goécia, que trata de outros demônios envolvendo Salomão também. E tem uma coisa bem interessante nessa história toda. Enquanto os demônios trabalhavam lá, um cortava pedra, outro derretia prata, outro procurava por joias preciosas para adornar no templo, Salomão achou um outro demônio aí, que junto de outro demônio foram capazes de colocar a pedra angular no topo do templo. Se você não sabe o que é pedra angular, vou dar uma noção para você. É como essa imagem que você está vendo agora. Imagine um arco utilizado como coluna e no centro desse arco, lá em cima, existe uma pedra bem grande que fica totalmente na horizontal. É fato que hoje em dia isso é uma técnica bem conhecida, no entanto, se levar em conta que o templo foi construído numa proporção bem grande, algumas pessoas dizem até o seguinte, que a coluna do templo era muito grande, então supõe-se que a pedra que ficava lá em cima, na horizontal, a pedra angular, ela pesava toneladas. E no caso, Salomão até fala no testamento dele que a pedra ficava flutuando, né? E no caso de flutuar, porque ela flutuava? Pelo seguinte, porque ele obrigou a 2 demônios a não só colocar a pedra, como também vigiar ela, fazer com que ela flutuasse ali por todo o tempo que fosse necessário. Porém, o demônio advertiu ele, falou que faria sim, que não teria problema, mas que um dia aquele templo todo iria cair e não sobraria nem mesmo aquela pedra.
Curioso, não? Bem, é isso, pessoas. Lembrando que no primeiro vídeo de introdução eu havia mostrado a história de Salomão sobre o ponto de vista do Alcorão, sobre o ponto de vista cabalístico e outras referências. E hoje você conheceu a história que supostamente teria sido escrita a punho pelo próprio Salomão, que se chama o Testamento de Salomão. E nos próximos vídeos nós vamos falar sobre Goécia e a coisa vai ficar mais pesada ainda, porque Goécia é uma prática utilizada por magos do mundo todo, inclusive hoje em dia. No entanto, é algo muito perigoso, pois é diferente de Salomão, porque, veja só, isso até eu vou explicar, vou reforçar depois e vou falar agora porque é importante. Uma pequena introdução à Goécia é que é o seguinte: a prática da Goécia, ou Goétia, que nem alguns falam, ela é muito perigosa, porque diferente, Salomão, no caso, diferente dessas pessoas, ele conseguia dominar os demônios com o uso de sigilos, mas ele tinha apoio total dos anjos e era um conhecimento que ele teria recebido de um deus, de um soberano. Ou seja, diferente dos magos que praticam Goécia. Então, a gente vai falar muito disso aí, vai vir muita coisa interessante e algumas coisas chegam até a dar arrepios. Mas me diz aí o que você acha. Será que esse testamento de Salomão foi escrito pelo próprio Salomão mesmo? Ou será que é mais um daqueles livros falsos que tem por aí? Bom, eu não sei, eu só conto as histórias e eu quero ver aqui embaixo qual é a sua opinião. Só que antes de ir, eu quero deixar um recado para vocês, que é do patrocinador do canal, que é a compactcameras.com.br. Bem, se você está procurando comprar uma câmera de qualidade, uma filmadora, inclusive consoles também que os caras têm lá, entra nesse site aí, ó, compactcameras.com.br, que lá você vai encontrar toda a linha de câmera e acessórios profissionais para você fazer aí filmagens, vídeo para o YouTube, gravar casamento, o que vocês quiserem fazer, tá? Ele trabalha com a linha GoPro, Sony, Canon, Nikon, enfim, toda a linha de câmeras profissional. E eu vou deixar também ali embaixo, na descrição do vídeo, um códigozinho para você usar como cupom de desconto aí, para ficar ainda mais em conta a sua compra. Então tá aí, tá dada a minha dica. Mas me diga, você gostou dessa história? O que acha dela? Escreve aqui que eu vou ler nos comentários. E não se esqueça, dá joinha, compartilhe o vídeo, a gente está quase chegando a 100k, falta pouco, eu não chego a esse 100k se vocês não ajudarem, tá ok? Dá joinha e se é novo ou nova por aqui, inscreva-se no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui! Olá pessoas, está começando mais um vídeo do Acervo Maldito e hoje é mais um especial e esse é bem extenso, onde a gente vai continuar falando das lendas do rei Salomão. Para quem chegou agora e não sabe do que se trata, recomendo assistir os 2 vídeos anteriores, eu vou deixar aqui na descrição abaixo o link dos vídeos para que você não pegue o bonde andando e não sabe aí do que a gente está falando aqui. Bem, conforme eu havia dito nos vídeos anteriores, as lendas são muitas. E a gente vai chegar hoje num ponto onde tem os sigilos, ou os selos dos 72 demônios, que supostamente teria sido trancado pelo rei Salomão. Bem, antes de eu começar, deixa eu explicar uma coisa, porque tem gente que não sabe, tá? Selo ou sigilo, o que seria isso aí? Esses selos e sigilos que a gente vem falando tanto, seria na verdade uma espécie de abertura de portal. É como se a pessoa que manipulasse esses selos abrisse um portal para que o demônio ou espírito viesse até ela e com a ajuda dos selos de Salomão, o símbolo de Salomão, que foi dado a Salomão, a pessoa poderia controlar esses demônios aí. No entanto, eu quero fazer uma advertência. Esses rituais não é brincadeira não, pelo menos eu não pratico magia desse tipo, eu não pratico magia de tipo nenhum, na verdade. Eu quero dizer o seguinte, gente, o pessoal que pratica magia diz que esses rituais não são brincadeira, entendeu? Aliás, o próprio livro de origem, de onde tem essas informações todas aí, deixa claro que isso aí não é uma brincadeira. Então, assim, existem conjuros, rituais citados e outros rituais para fazer essa conjuração, para chamar esses demônios aí. Obviamente eu não vou falar dessa parte aí, eu não vou especificar isso aí, porque o meu intuito não é que você pratique magia. Se você quer praticar magia, procure aí um mago.
O meu intuito é mostrar para vocês as lendas que existem em torno do rei Salomão e sobre os demônios. Bom, você deve estar se perguntando de onde eu tiro essas informações, de onde eu tiro essas coisas. Bom, é simples. Essas informações não são inventadas, são documentos antigos. Eles estão em posse do Museu Britânico e são vários documentos. Por exemplo, esses manuscritos que você está vendo aí agora, eles têm várias páginas e eu estou mostrando só um deles. Uma observação importante é que esses manuscritos aí, eles foram datados entre o século XV e XVI. No entanto, isso não quer dizer que ele seja original ou não original. A questão é a seguinte: existem muitos documentos de várias épocas que eles só foram copiados e não escritos originalmente naquela época. Então, há pessoas que acreditem que esse seja só um documento do século XV e há pessoas que acreditem que esses sejam documentos de um passado mais remoto, só que copiados próximo do século XV. São documentos antigos, eles existem, só que não dá para ter certeza exata das datas deles, assim como muitos outros documentos religiosos, que não se diferem muito dessa situação não. Mas fica a critério de cada um, não se trata de acreditar ou duvidar, e sim de compartilhar essas informações. Bem, então vamos começar logo isso aí, que eu quero mostrar a especialidade e o selo de cada um desses 72 demônios que eu falei aí, que nós estamos falando, nós estamos tratando no vídeo. Esse é Baal, e esse é seu símbolo. Ele é o primeiro espírito e, como rei, estabelece seu governo ao leste da terra. Comanda 66 legiões e, na prática da Goécia, acredita-se que dele o homem é capaz de conseguir poderes que favoreçam a fertilidade ou até mesmo tornar alguém invisível. O número 2 é um duque chamado Ágares. Ele tem várias especialidades, mas a mais conhecida é a de ser capaz de percorrer rapidamente grandes distâncias e retornar quando requisitado. Aliás, quando faz isso, causa grandes tremores na terra. E além disso, ele comanda 31 legiões de espíritos. Vásago é um príncipe. Ele pode manipular o passado e algumas vezes o futuro. Ele detém o comando de 26 legiões. Número 4, Samigna ou Samigna. Esse demônio é um marquês e pode despertar a alma dos mortos. Ele pode encontrá-las onde quer que estejam. Sob seu comando existem 30 legiões. Marbas é um presidente e é um demônio muito procurado, pois ele é quem revela segredos ocultos ao homem. É conhecedor da ciência mecânica e também capaz de curar algumas chagas que o próprio homem adquiriu naturalmente ou que lhe foi posta por demônios menores. Marbas comanda 36 legiões. Valefor ou Malefar é um duque poderoso. Não existe um conceito exato que descreva Valefor. É um demônio que muitos evitam, pois ele costuma roubar o mago. Ele trapaceia em acordos feitos e o seu governo está sobre 10 legiões. Este é Amon, um marquês. Como muitos demônios, ele também pode falar sobre o passado e o futuro, assim como pode restaurar vínculos de amizades quebrados pelo próprio homem ou por outro demônio menor. Ele governa 40 legiões de espíritos. Barbatus é um poderoso duque e ele conhece a língua de todas as criaturas e é muito procurado por magos por esse motivo. Ele também conhece o passado e o futuro e comanda 30 legiões. O número 9 é um demônio chamado Paimon e ele é um grande rei. Mas dizem que seu temperamento é difícil e ele é conhecedor de toda a ciência. Capaz de ensinar tudo aos homens, e por isso é muito procurado pelos magos. No entanto, não é recomendado que um iniciante na arte da Goécia tente chamá-lo, pois, além de ser uma tarefa que exige um pouco mais de conhecimento, Paimon comanda 200 legiões poderosas, e até mesmo magos experientes podem falhar nesse processo todo, e o resultado
Bem, pode ser fatal ao próprio mago. Boer é um presidente. Ele é conhecedor de diversos segredos da natureza, poções de todos os sentidos, para a vida e para a morte. Se algo é feito de elementos naturais, ele é o demônio que conhece a resposta. Ele governa 50 legiões. Número 11, Gujon. Esse é um duque que governa 40 legiões. E assim como outros mencionados, ele conhece o passado e o futuro. A diferença aqui é que esse demônio está disposto a responder todas essas questões ao mago que o invoca. Citri é um príncipe com conhecimento sobre a paixão e o amor. Ele pode unir e separar pessoas e comanda 60 legiões. Beleth, ou Belet, é um demônio-rei, um dos 4 importantes governantes, e a tarefa de persuadi-lo não é tão simples assim. Ele também controla o amor intenso entre os homens e as mulheres, e, sob seu comando, há 85 legiões de espíritos poderosos. Leraye ou Ileirie é um marquês que trabalha sobre grandes batalhas e disputas. Além disso, é responsável por trazer a putrificação em ferimentos dos homens. Ele governa 30 legiões. Héligos é um duque que comanda 60 legiões. Ele tem pleno conhecimento sobre as guerras e até mesmo sabe como se deve orientar uma tropa de soldados para a vitória. Não há o que possa ser escondido dele, não na terra dos homens. Zepar, um outro duque. Seu encargo é fazer com que as mulheres amem os homens e fiquem junto deles por amor. Ele também pode fazê-las estéril e governa 26 legiões. O nosso próximo demônio é Butis, e ele é um grande presidente e também um conde. Esse demônio é capaz de revelar todas as coisas passadas e futuras e também é capaz de reconciliar amigos e adversários. Ele comanda 60 legiões. Batin, um duque poderoso e forte. Ele conhece as virtudes das ervas e pedras preciosas. Ele pode teletransportar homens rapidamente de um local para o outro, e não importando a distância. Esse demônio comanda 30 legiões. O 19º espírito é Salius, ou Zalius. Ele é um duque que também manipula o amor das mulheres e os homens. Ele governa 30 legiões de espíritos. Este é Purson, um grande rei. Ele conhece todas as coisas escondidas e pode descobrir tesouros. Ele também diz todas as coisas do passado, presente e futuro. A alma do ser humano pode ser lida por ele com muita facilidade, pois ele está aqui desde a criação do homem, e esses assuntos muito lhe interessam. Ele governa 22 legiões. O 21º é Marax. Este é um conde e um grande presidente. O seu trabalho é instruir os sábios em astronomia e em ciências liberais. Ele conhece a virtude das ervas e das pedras preciosas. Comanda 30 legiões. Ifos ou Ipos é um conde e um príncipe. Ele é conhecedor do espaço e tempo e comanda 36 legiões de espíritos. Este é Ain, um duque de grande poder que torna o homem espirituoso de todas as maneiras. Ele dá respostas verdadeiras sobre assuntos confidenciais e comanda 26 legiões. Naberius, ou como os antigos chamavam, Cerberus. Este é um marquês conhecedor de todas as artes e ciências, especialmente da arte retórica. Ele restaura títulos e honrarias perdidas e comanda 19 legiões de espíritos. Glécia Lébolas ou Glácia Lábulas é um presidente e conde. É um demônio que ministra todas as artes e ciências em um instante. Causa derramamentos de sangue e insanidade. Ele também é capaz de ensinar todas as coisas passadas e futuras. E além disso, ele é capaz de dar ao mago o poder da invisibilidade. Ele comanda 36 legiões. Esse é um duque e seu nome é Bun. Ele altera o lugar onde estão os mortos e faz com que espíritos que estejam sob seu comando saiam de seus sepulcros. Ele é capaz de tornar o homem rico
e o faz sábio e eloquente. Responde corretamente qualquer coisa que lhe for requisitado e governa 30 legiões. Renove é um demônio que domina as palavras. Sabe como falar e como ensinar os homens a falar, pois, em muitos casos, saber como falar pode ser uma arma muito poderosa. Ele é um marquês e um grande conde que comanda 19 legiões. Berith, ou Berit, é o 28º espírito e é um duque poderoso, grande e terrível. Ele conhece o presente, o passado e o futuro. Para evocá-lo é necessário o uso de uma joia específica. Ele tem o poder de tornar todos os metais em ouro, pode conceder honrarias e pode também confirmá-las ao homem segundo o seu desejo. Ele comanda 26 legiões. Astaroth é um duque poderoso. No entanto, é recomendado não se aproximar muito dele a fim de evitar o fedor que ele exala. Esse demônio aí conhece todos os segredos da criação e responde questões sobre o passado, presente e futuro. Ele pode declarar também imediatamente a queda de espíritos menores que estejam fazendo mal ao mago ou qualquer outra coisa assim, desde que ele consiga dominá-lo. Esse demônio comanda 40 legiões. Forneus é um grande e poderoso marquês que torna os homens sábios em retórica, lhes ensinando todas as línguas e dialetos. Ele pode tornar os inimigos amáveis como amigos e governa sobre 29 legiões. Horas ou Foras é um presidente. Ele pode levar ao conhecimento dos homens as virtudes das joias e das ervas. Ele ensina as artes da lógica e, se desejado, ele torna os homens invisíveis e até concede vida longa para eles. Pode descobrir tesouros e recuperar as coisas perdidas. Ele reina sobre 29 legiões. Asmodei ou Asmodeus é um grande, forte e poderoso rei. Quando for convocá-lo, deve-se proceder com muito cuidado. Aliás, poucos ousam tal feito, pois não é recomendável. Os magos acreditam que Asmodei poderá lhe conceder o Anel das Virtudes e ensina as artes da aritmética, astronomia, geometria e muitas outras coisas. Também é capaz de responder corretamente o que lhe foi requisitado, e além disso, também pode tornar o magista invisível e revela os lugares onde existem tesouros ocultos, os quais ele mesmo guarda. Asmodei governa sobre 72 legiões. Gap é um presidente e um príncipe. Ele é responsável por tornar os homens sensíveis ou ignorantes. Pode causar o amor ou o ódio, conhece o futuro e pode teletransportar pessoas. Esse demônio governa sobre 66 legiões. Esse é um conde e seu nome é Furfo. Ele traz o amor entre o homem e a mulher. Pode suscitar relâmpagos e trovões, explosões e grandes tempestades. Ele responde todas as perguntas referentes aos segredos das coisas divinas, caso seja comandado a fazer. Esse demônio governa sobre 26 legiões. Esse é Marcos Vias e ele é um marquês. Ele também conhece muitos segredos ocultos, mas não é muito procurado pelos magistas. A razão é que é pouco confiável. Esse demônio governa 30 legiões de espíritos. Ístolas ou Cítolas é um príncipe que conhece a astronomia e também a virtude das ervas e segredos de como conseguir pedras preciosas facilmente. Ele governa sobre 26 legiões. Fênix, o Marquês, ou como é conhecido, Fênix. Ele conhece todos os segredos da ciência e governa 20 legiões. Alfas é um conde e seu ofício é construir torres e convencer os guerreiros de lutarem nas guerras. Ele comanda 26 legiões. Malpas, ou Maltas, é um presidente capaz de construir edificações elevadas. Ele pode trazer ao conhecimento do mago todos os pensamentos de seus inimigos. Esse demônio exige sacrifícios e recomenda-se cautela em negociar com ele, pois é um espírito traiçoeiro que governa 40 legiões.
Raon é um conde que tem como função roubar tesouros, destruir cidades e honraria dos homens. Ele também conhece o passado, presente e futuro e governa sobre 30 legiões. O 41º demônio é Focalor ou Furcalo. Seu trabalho é assassinar homens, afogá-los nas águas e naufragar navios de guerra. Esse demônio governa sobre 30 legiões. Esse é Vepar e ele é um duque que também governa as águas, principalmente quando se trata de guerras. Responsável por doenças como varíola e lepra, ele governa 29 legiões. Sabnak ou Sabnok é um marquês de grande poder. Ele tem a capacidade de instruir o homem a construir torres, castelos e cidades elevadas. Ele também sabe instruir o homem em como equipar esses locais com armas poderosas de guerra. Esse demônio comanda 50 legiões. Shax é um marquês que governa 30 legiões. Ele é responsável por consumir, por esvaziar a inteligência e o conhecimento do homem. Recomenda-se cautela ao lidar com ele, pois é um espírito mentiroso e persuasivo. Vinea é um rei e conde. Conhece coisas ocultas e conhece tudo sobre a vida de todos os praticantes de magia do mundo e de todos os tempos. Ele comanda 30 legiões. Bifons é um conde e ele comanda 6 legiões. Conhecedor da geometria e da ciência, também sabe tudo sobre pedras preciosas, ervas e madeiras. Além disso, é capaz de teletransportar coisas inanimadas de um lugar para o outro. Vual ou Val é um duque de linguagem egípcia. Ele pode conquistar o amor das mulheres e conhece bem os segredos do passado, presente e futuro. Ele governa sobre 37 legiões. Haganit ou Hagenit é um presidente capaz de tornar até o mais tolo dos homens em um grande sábio. Além disso, é capaz de transformar todos os metais comuns em ouro e vice-versa. Ele governa 33 legiões. Crocel ou Crocel é um duque conhecedor da geometria. Comandante de 48 legiões, os atributos de Crocel são um mistério, pois cada magista relata uma experiência diferente ao invocá-lo. Furcas é um cavaleiro, e esse espírito é conhecedor da filosofia e da piromancia. Ele comanda 20 legiões de espíritos. Balan é um rei que sabe tudo sobre o passado dos homens e, além disso, ele pode tornar qualquer pessoa invisível. Balan governa 40 legiões. Aloces é um duque conhecedor dos astros que governa 36 legiões. Camil, ou como alguns chamam, Caim. Esse demônio é um presidente. Ele demonstra suas respostas através de cinzas ardentes ou carvão aceso em meio ao fogo. Gosta de argumentar e pode oferecer aos homens a compreensão das línguas dos animais. Ele governa 30 legiões. Murmur é um conde e duque. Conhece a filosofia e é capaz de trazer até o magista as almas daqueles que já morreram. Esse demônio governa 30 legiões. Orovas ou Orobas é um príncipe que pode mostrar ao mago o seu passado, presente e futuro. A ele é atribuído pelos magos o título de o mais fiel dentre esses espíritos. Talvez seja o mais fácil de se trabalhar. Ele governa 20 legiões. Gremory ou Gamori é um duque. Ele dá ao magista o amor das mulheres desejadas. Ele também é um espírito que conhece o presente, o passado e o futuro e comanda 26 legiões. Ossi ou Vossi é um presidente e ele conhece segredos divinos. Pode também mudar a forma do mago segundo a sua vontade e governa sobre 30 legiões. Ami ou Avinas é um presidente que tem muitas características, mas a mais conhecida é o seu poder de revelar ao mago locais de grandes tesouros escondidos ou esquecidos pelo tempo. Esse espírito governa sobre 36 legiões. Uriax é um marquês e ele sabe tudo sobre a virtude das estrelas.
Ele também pode dar uma nova forma aos homens e governa 30 legiões. Vápula ou Nápula é um duque e ele pode transformar qualquer ser humano em um expert em habilidades manuais, como por exemplo, pode dar ao pintor o talento inigualável ou a um guitarrista o dom invejável. Ele governa sobre 36 legiões de espíritos. Zagan é um rei e presidente. Ele pode transmutar muitas coisas, inclusive transformar metal em moeda de ouro. E além disso, pode transformar o mais sábio dos homens em um completo tolo. Ele governa sobre 33 legiões. Valak ou Walak é um presidente capaz de descobrir tesouros ocultos e revelar o esconderijo de qualquer homem na Terra. Ele governa sobre 38 legiões. Andrés é um marquês e esse espírito é responsável por semear a discórdia, caso o mago deseje. Ele também é traiçoeiro e um mago poderá pagar um alto custo por conjurar Andrés. Sob seu comando está 30 legiões. Aures ou Aures é um duque e é um espírito muito poderoso que conhece as coisas passadas e futuras. Pode dizimar nações ou tirar a vida dos inimigos de uma pessoa. Mas há um porém. Por ser um espírito antigo e que testemunhou a criação do mundo, ele poderá conhecer mais sobre magia do que o próprio magista. E como ele não pode ser afligido por nenhum outro espírito, recomenda-se que um magista evite a qualquer custo trabalhar com esse espírito, pois, em resumo, ele poderá reverter a situação de domínio e tirar do magista tudo o que ele tem, inclusive a sua vida. Ele reina sobre 36 legiões. Andréfos é um marquês que também conhece a geometria e é capaz de instruir o homem em seus segredos. Se o mago desejar, ele também poderá transformar alguém em um pássaro por alguns dias. Esse espírito governa sobre 30 legiões. Simedes é um marquês que tem suas legiões instaladas na África do Sul. Ele conhece com perfeição a gramática, a lógica e sabe onde encontrar tesouros perdidos. Ele comanda 20 legiões. Andúcias ou Andúsquias é um duque capaz de encurvar uma barra de ferro maciço só com seu pensamento. Assim também como é capaz de encurvar a sabedoria de um homem para torná-lo tolo. Ele governa sobre 29 legiões. Este é Belial. Ele é um rei com um perfil muito extenso, mas em resumo, ele esteve presente na criação do homem antes mesmo de cair. Ele pode destruir ou construir a amizade entre reinos e homens. Pode fazer o impensável, porém, exige sacrifícios ao magista e é altamente recomendável não se envolver com ele, pois Belial não pode ser controlado com 100% de eficácia se o magista não tiver ao seu lado o auxílio divino. Ou, em outras palavras, não se pode controlá-lo sem a intervenção de Deus. Ele governa sobre 50 legiões. Esse é Decarápia, um marquês que governa 30 legiões. Sabe tudo sobre a virtude das aves e sobre pedras preciosas. Seir é um príncipe que é capaz de percorrer a terra em 1 segundo. Conhece segredos como tesouros escondidos e também sabe tudo o que o homem trama. Ele governa 26 legiões. Dantalion é um duque que governa 36 legiões e conhece a ciência e a arte. Ele também conhece muitas outras coisas ocultas e também pode instruir o homem em tudo que sabe. E além disso, pode aproximar pessoas através do amor. E por fim, temos Andromalius. Ele é um conde que é capaz de proteger ladrões. Além disso, se uma pessoa é impiedosa ou violenta, ele é capaz de localizá-la e poderá até puni-la se o mago assim desejar. Ele pode procurar por tesouros ocultos e governa uma legião contendo 36 espíritos. Bem, pessoal, esses foram os 72 demônios das lendas paralelas aí de Salomão. Eu espero que isso tenha servido para matar a curiosidade de vocês, porque agora vocês já sabem não só do que se trata esses selos, como qual selo pertence a cada demônio e
qual a especialidade de cada demônio. E lembrando mais uma vez que Goécia, segundo os praticantes de Goécia, não é brincadeira. Então não adianta você sair fazendo o círculo de Salomão por aí chamando o demônio, que segundo a crença você vai se dar mal. Primeiro você precisa aprender. E também, obviamente, tem a grande possibilidade de ser apenas uma lenda. Mas isso não sou eu quem determina. Antes de encerrar, 2 recadinhos rápidos, presta atenção que é importante. O primeiro é a caixa postal. Dizendo que vocês tinham me pedido a caixa postal. Tá aí, eu consegui alugar uma caixa postal. Tá aqui o endereço da caixa postal, se vocês quiserem me mandar desenho, cartinha, qualquer coisinha aí, pode mandar que eu vou juntando aqui, depois faço um vídeo, vou fazendo vídeos aí das coisas que vocês me mandaram, certo? E o segundo é que eu fiz um unboxing muito bacana de uma edição limitada de apenas 350 estátuas iguais a essa que você está vendo aí no mundo. Então, se você gosta desse tipo de coisa, passa lá no meu canal de brinquedos e colecionáveis e assiste um unboxing, dá uma força por lá também, que o canal lá está só começando. Bom pessoal, espero que tenha apreciado, foi um vídeo especial, quem ficou até agora, assistiu até agora, tá de parabéns, quem não ficou, tô de mal, o mão peluda vai te pegar, brincadeira. Mas enfim, resumindo, compartilha esse vídeo, dá joinha, comenta e não se esqueça, estamos chegando a 100k, se é novo ou nova por aqui, inscreva-se no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!